Bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos, eu sou o Roberto de Farias e no vídeo de hoje vamos falar qual a relação entre os teus sonhos e os arquétipos junguianos. Bom, gente, eu trouxe o vídeo de hoje para fazer a extensão do nosso curso, faz parte do nosso cursinho de expansão de consciência dentro do mundo da mecânica quântica, para a gente entender os arquétipos pela visão junguiana, para que a gente possa ter uma expansão de consciência, perceber os arquétipos, compreender a simbologia de cada um deles, os símbolos, né, que trazem arquétipos, e ter a expansão de consciência para a gente continuar os nossos estudos e ir para os próximos módulos aí. Hoje nós vamos falar de sonhos. É importante ressaltar que os sonhos, os que a gente vai falar aqui hoje, eles são de acordo com a visão junguiana, tá? É importante falar sobre isso, porque existem outras visões por aí. Vamos lá. Eu tô com a minha cola, porque cola é fundamental, né? E aí, deixa eu ver onde que tá o começo, que eu me perdi aqui, gente. Achei. Então, assim, de acordo com Jung, os sonhos são pontes importantes entre os processos conscientes e inconscientes. Ou seja, nós temos a nossa vida consciente, aquela vida lógica de raciocínio, que a gente sabe que 1 mais 1 é 2, e nós temos aquela vida inconsciente, que é onde os arquétipos estão, que é quando a gente não sabe que sabe, mas as coisas já estão lá. Então, assim, consciente, a gente sabe que sabemos, a gente sabe que é lógico, a gente sabe que é racional, a gente pensa e sabe. Inconsciente, a gente não sabe que sabe. Tá lá, a gente sabe, existe, faz parte do mundo, a gente percebe, mas a gente não raciocina sobre isso, não pensa sobre isso. É algo que vem no automático, porque é como se fosse um instinto, né? É irmão gêmeo do instinto, lembra que eu falei no outro vídeo? É muito importante falar que quem não assistiu os outros vídeos vão ficar perdidos se assistirem esse vídeo assim, cair aqui de paraquedas, Roberto, e agora? Começa lá atrás, porque nós já falamos sobre os arquétipos, são informações importantes sobre Jung. Se você perder os outros vídeos, você vai ficar perdido, e não adianta colocar pergunta aqui embaixo referente a vídeos que já passaram, porque eu não vou responder, eu não tenho tempo, gente. Então, vou pedir humildemente, gentilmente, volta lá atrás, assiste os outros vídeos, depois continua nesse aqui. Eu vou deixar aqui em cima o card para você começar da aula 1. Você vai perceber que a aula 1 não fala necessariamente de Jung, mas tem tudo a ver, tá tudo interconectado. Então, começa na aula 1 até essa aula aqui para você entender o que a gente tá falando, tá bom? Então, de acordo com Jung, os sonhos são esses processos importantes entre o consciente e o inconsciente, que comparado à nossa vida onírica, o pensamento consciente contém menos emoções intensas e imagens simbólicas. Por quê, gente? Porque quando você está no consciente, você está racionalizando. E quando você está no inconsciente, você está apenas percebendo, você está fazendo essa aglomeração aí de coisas que você foi inserido na sociedade, na cultura, na religião. Então quanto mais você estuda essas coisas, quanto mais você tem acesso a essas coisas, não é só necessariamente estudar, mas ter acesso mesmo, você vai ter mais bagagem interna para que os seus arquétipos funcionem. Aí é como se a sua porta da geladeira lá tivesse já, peraí, eu sei que aqui a gente pode colocar palmito, eu sei que aqui a gente pode colocar caixinha de leite, eu sei que aqui a gente pode colocar queijo e assim por diante. Então, mas ela tá vazia, não tem nada lá na sua porta de geladeira. Então você tem, agora que você já foi inserido na sociedade, você tem acesso a essas informações para poder colocar ali na portinha da sua geladeira. Eu tô fazendo uma analogia só para você entender que os arquétipos são formas sem formas, tá? Pronto, é isso. Os arquétipos são formas sem formas. É uma forma de bolo que não tem forma nenhuma. Você faz, se você quiser fazer um bolo no formato de redondo, você faz uma bolinha, coloca ali, ele vai crescer dentro da forma e tudo bem. Se você quiser fazer um bolinho no formato de estrela, você faz ali a massa no formato estrela, coloca naquela mesma forma e a forma, ela é vazia e ela pode conter tudo o que você quiser ali dentro, tá? Então, isso é o arquétipo. Então, ele não é algo racional, não é algo para se entender, para compreender, como foi dito no vídeo passado. Eu vou deixar o link do vídeo passado aqui no card para vocês, tá bom? Para Jung, os sonhos... e é importante, gente, a gente falar que, assim, os símbolos oníricos frequentemente envolvem tanta energia psíquica que nós somos compelidos a prestar atenção neles.
A informação que a gente tem nos sonhos a respeito dos arquétipos, elas geralmente são tão poderosas, mas tão poderosas, que você vai acordar e você vai se lembrar daquele sonho o dia inteiro, né? Porque a simbologia é muito forte. E assim, não tô falando da simbologia racional, não, eu tô falando dos arquétipos mesmo. Aquilo que você percebeu nos sonhos geralmente faz com que você não esqueça mais os sonhos. Durante os dias, os meses e algumas vezes a vida inteira. E aí eu vou ter que fazer um parênteses aqui e contar pra você um sonho que eu tive na minha infância, quando eu tava acabando de entrar ali entre infância e adolescência. Eu tive o sonho que foi o sonho mais marcante da minha vida. E esse sonho, ele me persegue até hoje, porque eu sinto ele quando eu lembro dele. E agora eu vou relembrá-lo pra contar pra vocês. Deixa eu colocar minha colinha aqui, já pego já. Gente, é o seguinte, eu sonhei assim, ó. Era um bosque nesse sonho, e eu vou contar o meu sonho pra vocês, é algo íntimo meu, mas eu vou contar pra vocês porque eu quero que vocês entendam como que os arquétipos funcionam, tá? E aí eu vou deixar os arquétipos pra vocês, tá? Eu sonhei assim, era um bosque. Esse bosque, ele tinha árvores que a gente está acostumado a ver na América Latina. Então eram árvores comuns que a gente vê no Brasil, tá? E não era um bosque de árvores muito próximas uma das outras, não. As árvores eram bem separadas. O chão era de terra seca. Não era barro, não era pó, era terra mesmo. Aquela terra dura que você anda por cima, sabe? Não tinha muitas gramas, não tinha muito mato. Era só as árvores mesmo, a terra. Eu lembro que era uma terra, não era vermelha, mas era mais puxado pro laranja, assim, a terra, sabe? E tinha, assim, eu via de longe, assim, tinha uma árvore lá e uma árvore lá. Eram duas árvores, assim, que eu via. Essa era a minha visão, tá? Eu via essas duas árvores lá longe. E uma longe da outra, bem longe da outra. E aí, eu tava andando indo em direção a essas árvores, de repente, e tinha uma árvore atrás de mim, importante. Tinha uma árvore atrás de mim, eu lembro que eu encostei na árvore. E eu tava andando e eu escutei um barulho. Aí o arquétipo já falando, né, opa, atenção, cuidado. Aí eu falei, ué, parece que tem alguma coisa acontecendo ali. De repente, gente, para minha surpresa, sai do lado esquerdo uma cobra, mas uma cobra gigantesca, assim. O corpo da cobra era mais ou menos dessa largura, assim. Cabia umas 3 pessoas ali, bem organizado, apertadinho, mas cabia umas 3 pessoas de tão larga que era a cobra. A cobra era verde, musgo, e eu lembro, gente, que ela era tão grande que mesmo ela longe eu conseguia ver as ranhuras. Sabe a cobra, não tem aquelas ranhuras ali em volta ali dela, assim, no corpo dela? Eu conseguia ver aquelas ranhuras do corpo da cobra. E aí a cobra passava assim, e ela ia passando, e ela era gigantesca. Ela começou a passar assim, eu via ela saindo saindo daquela primeira árvore, e indo em direção a outra árvore e ia embora. E o corpo dela ia passando, ia passando. E aí eu encostei nessa árvore atrás de mim e falei, meu Deus, olha o tamanho dessa cobra. E ela era muito gigantesca. De repente, a cobra parou. E eu percebi que a cabeça dela o corpo ficava parado ali, mas eu percebia que o corpo dela a cabeça dela é como se estivesse voltando para trás, virou assim na minha direção e veio. E aí eu lembro que eu encostava assim na árvore, a minha cabeça, eu queria ir pra trás e não tinha mais pra onde ir pra trás, porque eu tava encostado numa árvore. E aí a cobra tava vindo, mas na minha direção, assim, eu via ela assim, olhando pra mim. E ela veio, quando ela chegou assim embaixo, ela subiu até mais ou menos a altura do meu rosto, eu vou fazer assim pra vocês entenderem melhor. E aí eu lembro que os meus olhos estavam de frente para os olhos dessa cobra. Ela tinha o olho da cor de grafite, era grafite a cor do olho dela. Bem profundo. E aí ela tinha uma cabeça assim gigantesca, mais ou menos o tamanho, um pouquinho maior que o corpo dela, eu lembro. Parecia meio que uma cabeça de... Não chegava a ser uma cabeça de Naja, mas era uma cabeça grande, assim, sabe? E aí ela tirou, olhando assim, na mesma altura dos meus olhos, assim, ela tirou a linguinha dela pra fora, colocou a linguinha dela pra dentro, desceu, voltou e continuou o caminho dela, foi embora e acordou. Eu acordei. Esse foi o meu sonho. Gente, esse sonho, ele me marcou tanto, mas tanto que eu não consigo esquecer. Eu lembro de todos os detalhes. Eu lembro quase que do cheiro da árvore, que eu tava encostado na árvore, de tão forte que foi esse sonho. E isso é o que eu acabei de falar aqui, ó. Deixa eu pegar minha colinha de novo. Que Jung dizia que a função geral dos sonhos é tentar estabelecer a nossa balança psicológica
pela produção de um material onírico que reconstitui equilíbrio psíquico total de cada ser humano. Olha como isso é forte, gente. E aí eu tive esse sonho. E aí é importante a gente lembrar, deixa eu ver se eu coloquei em algum lugar aqui pra eu não ter que voltar aqui depois, senão eu vou voltar. E eu não quero ter que ficar voltando. Tá. E aí, gente, Jung, ele aborda os sonhos como realidades vivas que precisam ser experimentadas e observadas com cuidado para serem compreendidas, né? E é importante a gente falar sobre isso porque a gente tá acostumado, principalmente nós, pessoas como eu, que são junguianos, pessoas que nem sabem que são junguianas. Quem são as pessoas junguianas, Roberto? Aquelas pessoas que elas gostam de dar um significado para tudo, elas precisam entender, elas precisam perceber, elas precisam compreender, elas precisam assimilar. Eu sempre fui assim, eu sou muito fotográfico, sabe? Se você me falar alguma coisa, ou se eu ler alguma coisa, geralmente eu não vou entender de primeira, eu tenho que ler umas 2, 3 vezes, e se eu ver uma figura, eu vou entender imediatamente. Então, pra mim, eu sou bem criancinha mesmo, tem que mostrar na figura como se fosse uma criança de 5 anos para eu poder compreender, porque não é que eu tenho uma inteligência, não é que eu sou burro, é que eu tenho uma inteligência visual. Quando eu vejo a figura, o formato, eu consigo entender. E se for uma figura lógica, muitas vezes eu também não entendo, que nem planta de casa. Você me mostra uma planta de casa, eu não consigo entender como aquilo vai ser uma realidade, porque ela não tem a figura, ela só tem a forma, né? Então a forma ainda não está lá, tá na forma, e isso pra mim é muito complicado. Então eu sempre fui assim desde criança, eu sempre tive que ver para compreender, eu sou assim até hoje. E é importante a gente falar sobre isso porque aí entra aquela questão dos sonhos, né? Que a gente quer dar um significado pra tudo. Eu lembro que quando eu era adolescente eu comprava muitas revistas e livros que falavam sobre interpretação de sonhos, porque eu achava aquilo a coisa mais interessante da face da Terra. E depois que a gente estuda Jung, a gente descobre que isso não passa de um sistema para ganhar dinheiro, né? Então quem escreve esse material, me desculpa se você é seguidor do nosso canal e você trabalha com interpretação de sonhos que não seja junguiana, mas eu sinto lhe informar que não é uma realidade na vida das pessoas. Talvez pode ser para você, né? Porque aquilo que a gente acredita é uma realidade. Pode ser que não seja para você, que seja para você, mas não é uma realidade para todos. Porque, de acordo com Jung, nós temos um meio que nós estamos inseridos a ele e cada pessoa tem, isso é óbvio, uma bagagem emocional e uma bagagem pessoal que vai fazer com que o inconsciente dela levante os arquétipos que ela foi inserido já anteriormente na sociedade para ter essa conversa aí dentro dos seus sonhos, tá? Quando a gente está dormindo. Pelo fato do sonho lidar com símbolos, Jung achava que eles teriam mais de um significado, não podendo haver um sistema simples ou mecânico para sua interpretação. Ou seja, as revistinhas realmente não funcionam, porque se as revistinhas funcionassem, o que essa cobra que eu sonhei significa? De acordo com as revistinhas, significa traição, falsidade e ganho de dinheiro. Se for ganho de dinheiro, olha o tamanho da cobra, gente. Pense na quantidade de dinheiro que eu vou ganhar. Se for traição, olha o tamanho da cobra, gente. Pense no tamanho da traição que eu vou ter. Não pode ser. E hoje eu sei que não é, porque hoje eu estudo, né? Hoje eu tenho meu conhecimento de Jung, eu estudo isso o tempo todo, estou constantemente trabalhando com isso. Então hoje eu consigo compreender o significado daquela cobra no meu sonho, daquele bosque, daquele tudo que eu vi lá, né? Mas eu já acreditei que era traição, já acreditei que era ganhar dinheiro. Espero que seja ganhar dinheiro, né? Vamos ficar nessa crença aí. Se for para ficar numa crença, que seja na crença do ganhar dinheiro. Qualquer tentativa de análise de um sonho precisa levar em conta as atitudes, a experiência e a formação de quem está sonhando, viu? É muito importante para quem é junguiano, para quem já fez análise de sonho comigo, a pessoa sabe, a gente fica praticamente íntimo, né? A pessoa que vai fazer uma análise de sonho com um analista junguiano, ela tem que contar absolutamente tudo da vida dela que ela acredita que esteja relacionado com aquele sonho para que a análise seja uma análise perfeita e fundamental. E ainda assim, como eu não sou você, não tem como eu saber se a análise que eu tô fazendo é 100% precisa, mas vai ser muito precisa, porque você vai me dar todos os detalhes que eu preciso pra gente criar ali, pra gente perceber quais são o que dentro dessa sua vida está relacionado ali com o teu inconsciente e o que o teu inconsciente está querendo dizer.
Uma coisa que eu sempre disse para os meus clientes que vêm fazer análise do sonho comigo é o seguinte: olha, é importante que você saiba que, e isso é de acordo com o que eu vou traduzir agora o que eu acabei de ler para vocês, tá? É importante que você saiba que o sonho é uma válvula de escape do teu corpo. O teu corpo, ele vai... A gente não tem ferramentas para resolver todos os problemas que existem no mundo. Então vamos supor que você esteja lá trabalhando no teu computador, a televisão tá ligada no noticiário, e aí lá no noticiário você ouviu assim uma notícia assim, sei lá, não quero falar uma coisa ruim. Não, vou dar outro exemplo. Você tá trabalhando lá no teu computador e aí você escuta a tua esposa falando assim, Marina, desliga o chuveiro, tá gastando muita água. E aí aquilo criou um problema na tua cabeça. Porque você pensou assim, poxa, a Marina tá gastando muita água, gente. Eu vou ter que pagar a conta de água depois, né? Criou um problema na tua cabeça. Só que você não falou nada. Você não se levantou, você não foi lá, você não fechou o registro, você não pediu pra Marina sair do banho, você simplesmente guardou aquilo pra você. Aí, terminou o dia, você foi pra cama, deitou, dormiu, e aí você sonhou que a Marina estava dentro de uma piscina e que a água da piscina saía pra tudo quanto é lado. Você acorda, tem a sua vida normal, deita, dorme de novo, aí você sonha que a Marina está brincando com uma mangueira de água e essa mangueira explode e vai água pra tudo quanto é lado. Você percebe o que está acontecendo? O teu consciente, trabalhando com o seu inconsciente, trouxe o problema à tona dentro da tua cabeça para que você saiba que existe um problema relacionado entre a Marina e a água. E a água está explodindo o tempo todo, ela está vazando da piscina, está explodindo na mangueira, né? Às vezes você chega no seu sonho, você chega lá na cozinha e tem 4 torneiras na mesma pia, todas elas jogando água para tudo. Então o teu consciente, o teu inconsciente trabalham juntos, porque conscientemente você sabe que a Marina está gastando muita água. E inconscientemente você tem que resolver esse problema, porque é um problema. A conta de água vai vir daquele jeito. Então é mais ou menos isso que eu acabei de falar. Então o teu inconsciente, ele começa a te trazer informações para que você resolva esse problema. Não necessariamente é um problema, muitas vezes ele já está resolvendo por si só. Então às vezes você sonha, por exemplo, né, você sonhou que você ouviu na televisão uma coisa ruim. Vamos supor que você ouviu lá no noticiário uma coisa ruim, né, a fulana morreu. Aí você dorme à noite e você sonha, vamos supor que você ouviu no noticiário que uma criança morreu atropelada. Aí à noite você sonha que uma criança levanta assim na frente de um carro e vem e te dá um abraço e segue feliz. Então o teu inconsciente ele acabou de resolver aquela informação que você ouviu, que é uma informação desnecessária para você, porque você não conhece aquela pessoa, você não tem nada a ver com ela, você não precisa criar um luto, né? Você não precisa ficar de luto por conta daquela criança, porque não é da tua família, não é alguém que você ama, não é um ente querido. Então o teu inconsciente ele vai lá e resolve para você, ele meio que funciona como uma... eu não vou falar válvula de escape, mas existe uma palavra que eu não vou lembrar agora. Compensatória, eu escrevi aqui. É uma fonte compensatória dos problemas. Então, o teu inconsciente vai lá e resolve o teu problema de forma inconsciente. Você nem sabe que resolveu, mas resolveu. E tem outros problemas que vão ficar voltando o tempo todo, como por exemplo a Marina, que está gastando água em todos os seus sonhos. Ela sempre está brincando com água e sempre está gastando muita água no sonho. Então, até que você tome uma decisão consciente na tua vida, vá lá e resolva esse problema. É claro que aqui eu dei só um exemplo, é o exemplo que eu dou para todos os meus clientes, porque é o exemplo mais fácil da pessoa compreender como isso funciona. Mas quando a gente vai fazer análise do sonho, fica muito mais complexo, não é simples assim. Porque a pessoa precisa contar pra gente todo o sonho dela com detalhes, quais são os sonhos que estão se repetindo, da onde... por que ela acha que aquele sonho está se repetindo, e a gente vai vasculhando até chegar no ponto principal do problema. E muitas vezes a gente descobre coisas assim nessas análises, que a gente descobre coisas que a pessoa não acredita que ainda estava guardada dentro dela, né? Já aconteceu da gente estar fazendo análise de sonhos e a pessoa lembrar, assim, sonhar o tempo todo que ela estava por exemplo, dentro de uma piscina. Eu lembro de uma paciente minha que ela sonhava que ela estava dentro de uma piscina e tinha alguns elementos na piscina, que a piscina era muito pequena,
tinha alguns elementos, eu não vou contar pra não ficar muito íntimo e pra não chegar dentro de um assunto que não deveríamos, mas a gente trouxe informações o suficiente no sonho dessa pessoa pra gente levantar à tona o fato de que um acontecimento que aconteceu na infância dela ainda estava afetando a vida dela hoje, com mais de 40 anos de idade. Então você percebe o quanto isso o como é importante essa coisa de autoanálise, de entender os arquétipos, de buscar lá no teu inconsciente, lá dentro de você, quem você realmente é, para você poder se curar de todas essas feridas. Tudo isso que nós estamos falando, gente, tem a ver com o se cuidar de você mesmo, né? Fazer uma autoanálise aí na sua vida, entender como funciona o teu consciente, como funciona o teu inconsciente, para você juntar essas duas coisas e poder fazer um bolo aí, um bolo bom, para poder resolver um monte de problema na tua vida. Então, é muito importante a gente falar sobre isso para poder resolver esses probleminhas aí que, né, a gente muitas vezes nem sabe que ainda tem, e a gente tem. A mente da gente é algo fenomenal. Você pode não lembrar o que vai cair na prova. Você acabou de estudar e vai cair na prova semana que vem, mas algumas coisas que são importantes para a vida emocional de uma pessoa, para que ela tenha maturidade emocional, nunca vão ser esquecidas, mesmo que você não se lembre conscientemente, porque os arquétipos funcionam no inconsciente. Então eles estão lá o tempo todo para te lembrar que o problema ainda existe. Então você precisa resolver os problemas, tá? Que mais? Eu acho que era isso, gente, para falar sobre os sonhos e os arquétipos, só para vocês entenderem como funciona os arquétipos dentro de um sonho, como que eles são ativados pelo teu inconsciente. A gente não ativa arquétipos como dizem por aí. Desculpa eu estar falando isso para você que pagou por aquele curso e ativou o arquétipo do lobo dentro de você. Não é assim que funciona. Tá? Existe uma experiência xamânica, isso tem a ver com o xamanismo, aí tem os arquétipos xamânicos que vão trabalhar dentro do ser humano, mas que não tem nada a ver com descubra o arquétipo que está regendo a sua vida. Quem fez estudo dos arquétipos comigo sabe como que funciona. Eu fico até com dó das pessoas, porque quando elas chegam até mim, elas já fizeram vários arquétipos, vários estudos por aí, e a gente descobre que era tudo balela, eles estavam realmente só tirando dinheiro do povo e vendendo uma ferramenta que não existe, não funciona. Eles criaram, eles desenvolveram lá uma forma de fazer com que as pessoas acreditem naquilo e fazem com que as pessoas realmente acreditem naquilo. E você paga, e aí eu fico até com dó, porque os arquétipos que nós temos, eles são nossos do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Não é assim, olha, agora eu vou ativar o arquétipo da águia e eu vou ser águia. Não é assim que funciona. É claro que é bonito acreditar nisso, né? A gente acredita, a gente tem essa coisa de mistério, de oculto, a gente tem um quê pelo caos. Lembra que eu falei sobre isso? A gente tem um quê pelo caos, então a gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer saber como que funciona, a gente quer saber, e aí a gente acaba entrando nessa, porque é mais... Quando a gente descobre literalmente o que é os arquétipos, o que são os arquétipos, essa coisa misteriosa, essa coisa de oculto por trás da mecânica quântica, não é mais oculto, e aí perde a graça. Quando perde a graça, fica sem graça, fica chato. E eu sei disso porque eu vivi nos dois mundos, né? Eu estava antes no mundo do que acreditava que agora eu vou ativar o arquétipo tal, agora eu vou ativar o arquétipo tal. Eu estava nisso, eu vivi isso na minha vida. E hoje eu entendo como os arquétipos funcionam. E aí que tá a grande sacada, gente. Quando a gente descobre quais são os arquétipos que estão regendo a nossa vida, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente descobre quem a gente é. Você sabe quem você é. E isso, cara, não tem ninguém no mundo que possa tirar de você. Quando você sabe que você nasceu para fazer tal coisa, determinada coisa, de determinada maneira, para atingir os seus objetivos, não tem nada mais que pare você, porque você vai atingir os seus objetivos, porque agora você sabe, é consciente. Porque esses arquétipos, eles estão na vida da gente o tempo todo de forma inconsciente. Você nem sabe que você é e que você tem. Você está vivendo no automático. E quando você faz o estudo de arquétipos e você descobre quais são eles, acabou.
Não vai ter mais essa coisa de ficar sendo enganado pelo sistema. É claro que tem gente que gosta, né? Tem pessoas que gostam. Eu mesmo, vou ser bem sincero pra vocês, eu ainda gosto de assistir esse conteúdo, eu não compro mais, porque hoje eu sei que isso é besteira, né? É jogar dinheiro fora mesmo. Mas eu gosto de assistir esses conteúdos. Quando eu vou para as experiências xamânicas, que aí já é uma outra coisa, que a gente vai falar sobre isso futuramente, tá? Como que funcionam as experiências xamânicas com os arquétipos xamânicos, que não tem nada a ver com o despertar o arquétipo que está dentro de você. Os seus arquétipos já estão despertados, já estão bem acordados, é você que está dormindo ainda, por isso que você ainda não conseguiu entender o porquê que você não consegue a expansão de consciência que você tanto está querendo. Mas você não precisa comprar. Já é algo que está ativado dentro de você, tá? É o que eu falo para os meus clientes. Tem gente que me procura e pergunta, Roberto, mas eu preciso disso? Não. Vai comprar para quê? Você não está vivendo até agora sem isso? Então você não tem a menor necessidade de você ter isso. É claro que autoconhecimento, gente, é a coisa mais importante da face da Terra. Quando você sabe quem você é, você tem a chave de todas as portas que você precisa abrir na tua vida. É só isso. Mas de forma geral, gente, os sonhos, eles funcionam dessa forma com os arquétipos. É algo que tá lá para ser percebido, não é para ser compreendido, não é para ser entendido, não é lógico, não é matemática linear, é matemática quântica. Né? A gente não consegue entender o que vai ser o resultado, né? Porque não é para entender mesmo, não é para compreender, é para perceber, sentir. E os símbolos é para compreender e entender. Então, um você sente, percebe. O outro você compreende, entende, racionaliza. O outro você só internaliza. É bem diferente uma coisa da outra. Essa é a diferença. E aquilo que é internalizado, percebido, é aquilo que o teu corpo vai utilizar para poder trazer à tona aí para você a simbologia. E aí a gente fala do que é racional mesmo. Então o seu inconsciente absorve os arquétipos, esses arquétipos têm uma simbologia que representa eles, e aí ele apresenta para você nos sonhos para que você resolva os seus problemas ou para que você tenha forças no dia seguinte para continuar caminhando e resolver os problemas por si mesmo. Porque se o inconsciente não consegue resolver esses problemas, ele vai pedir pro teu consciente resolver. Daí amanhã, quando você acordar, você vai lembrar do sonho, vai ser bem forte o sonho, e aí você vai conseguir ter forças e ferramentas para ir até o final e conseguir resolver esses problemas na tua vida no dia a dia. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixa seu joinha. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo para que as pessoas desmistifiquem os arquétipos e parem de acreditar naquela apostila que a Maria do Bairro escreveu e está disponível para download na internet, porque aquilo lá é balela, gente. Quer entender de arquétipos, vai estudar Jung, né? Eu vou deixar aqui para vocês aqui embaixo o link do livro que fala dos livros de Jung, para quem tem interesse e estudar direto na fonte. Gente, não tem nada mais perfeito do que quando você pode tomar a água direto da fonte. Ela vem com todas as propriedades que ninguém ainda filtrou, que ninguém ainda purificou, que ninguém ainda tirou aquilo que você realmente precisa para entender o que nós estamos discutindo. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Eu sempre tive para mim algo muito misterioso e intrigante na simbologia. Os arquétipos sempre foram algo que me despertava um fascínio, antes mesmo de eu conhecer o real significado dessa palavra. O que eu nunca imaginei é que todo esse mistério pudesse transformar a vida das pessoas, assim como transformou a minha. Eu tive algumas frustrações na minha vida. Abri um restaurante, o negócio quebrou, salão de estética que não funcionou, decepção amorosa que até livro virou. Mas eu soube aproveitar cada uma dessas frustrações para obter os principais ingredientes da minha transformação: força de vontade, foco e determinação. Eu inicio aqui uma nova jornada e eu convido você a transformar a sua vida assim como eu transformei a minha com o uso dos arquétipos. Eu, Roberto de Farias, de Bragança Paulista, para o mundo.